Nefertari de Vivi. Esse é o verdadeiro nome daquela que um dia navegou com um chapéu de palha. O destino já havia tratado de unir aqueles que um dia virão a se reencontrar por um único propósito herdado: lutar contra os deuses desse mundo e aquele que se senta no trono vazio. E para isso, o Rei Cobra usa suas últimas forças como herdeiro dessa vontade para permitir que Sabo pudesse fugir, fazendo assim com que a chama não se apagasse e a vontade dos D permanecesse viva no capítulo 1085 de One Piece. Caraca, galera, que capítulo, hein, gente? Que capítulo! Vai ter muita coisa pra gente conversar nesse vídeo de hoje. Pode ser que o vídeo fique um pouco mais longo do que o normal, então eu conto muito com você ficando até o final do vídeo pra não perder nenhum detalhe importante que a gente vai conversar aqui. E já aproveita pra deixar a teoria de vocês aí nos comentários pra gente começar logo essa festa, galera. Quem já for de casa já pode chegar descendo o like aí embaixo, e quem não for, você tá convidado a fazer parte dessa tripulação, se inscrevendo no canal e balançando o sino de Marineford para sempre saber quando tiver vídeo novo e já poder vir correndo assistir e ficar atualizado sobre tudo sobre o universo de One Piece. Vambora! Vimos então, nesse capítulo, o Rei Cobra ficando diante daquele que se senta no trono vazio. E a presença e o susto que ele toma ao ver aquela figura deixa ele completamente suado e preocupado e tenso com aquela situação que ele nunca imaginaria que pudesse ser possível. E algumas revelações já vão sendo feitas logo no começo ali da conversa entre eles, que eu já vou adiantar aqui, e outras eu vou deixar um pouco mais pra frente do vídeo. Mas primeiro a gente vê que Imo se autodenomina Mu, sem o I no começo da palavra, e Mu em japonês significa vazio, provavelmente fazendo referência ao trono vazio, que era pelo menos para estar vazio, e quem sabe potencialmente fazendo também referência ao século vazio, que a gente, dependendo da tradução, pode chamar também de século perdido. Outra coisa que a gente vê também é como Imo culpa a rainha Lily pelos poneglyphs no passado terem se espalhado pelo mundo. E é muito engraçado e é muito curiosa a forma como Imo fala sobre a rainha Lily no passado, como se ela tivesse tido uma obrigação justamente contrária, como se a rainha Lily tivesse decepcionado ela de alguma forma, sabe? Tivesse errado na sua missão, falhado na sua missão, e isso ter gerado aquela dúvida se a rainha ela teria realmente falhado na sua missão, ou ela teria feito aquilo de propósito. Ou seja, pela forma, pela nuance com a qual Imo fala sobre a rainha Lily nesse capítulo, dá uma impressão de que Imo tinha uma certa expectativa quanto à rainha Lily, que acabou não sendo cumprida e acabou tendo justamente o efeito contrário. E isso se encaixa e faz todo sentido quando a gente para pra pensar que o reino de Alabasta também fez parte, né, de todos os 20 reinos que lutaram contra o reino antigo. Só que alguma coisa aconteceu no meio de todo esse processo que fez com que o reino de Alabasta acabasse mudando de lado. Então foi isso que acabou frustrando a expectativa de Imo, que a gente vê nesse capítulo. Mas conforme a conversa avança, a tensão aumenta. Imo diz para o Rei Cobra dizer o nome completo daquela que havia escrito aquela carta. E Cobra percebe que não vai sair vivo dali, então ele decide enfrentar a morte com a verdade. E ele diz: a carta deixada pelo governante de Alabasta 200 anos atrás foi assinada pela rainha Nefertari de Lily. Pô, e aquela revelação pra gente, galera. Vamos voltar para isso daqui a pouquinho. Primeiro, vamos continuar aqui. Logo em seguida que a gente tem essa revelação, os Gorosei e também Imo entram em ação e Cobra acaba sendo perfurado por uma cauda com uma forma diabólica, que parece ter sido de um dos Gorosei, e acaba caindo no chão. Sabo imediatamente pula e ataca todos os 5 de uma vez com um Riken e dispara em sequência contra o Rei do Mundo, que se transforma em uma criatura de dentes afiados e devora aquele fogo dele. Com isso, vemos a imagem do Sabo ao lado do corpo caído do Rei Cobra, cena essa que viria a ser a capa dos jornais no futuro, enquanto num plano mais aberto, que não aparece nos jornais, vemos as silhuetas das maiores autoridades do mundo usando seus poderes
para perseguir o Sabo. Sabo e Cobra têm um pequeno diálogo nesse momento sobre o Luffy, como eles dois conhecem o Luffy, e imediatamente o rei percebe que podia confiar nele. Sabo tenta fugir com o rei em suas costas, com as sombras os perseguindo, mas Cobra reconhece que naquele momento ele era apenas um peso morto e que a prioridade do Sabo naquele momento deveria ser passar a mensagem para o Luffy de que eles compartilham do mesmo sobrenome. Com isso, dando ainda mais motivo para que o Luffy se reencontre com a Vivi daqui pra frente. Mas naquele momento, mais uma vez a cauda diabólica atravessa não só o Rei Cobra de novo, mas agora também o próprio Sabo, mesmo ele tendo um corpo elemental. Os dois caem no chão e o rei usa suas últimas forças para se levantar pela última vez contra a tirania daquele mundo, com isso permitindo que o Sabo pudesse fugir, galera. Porra, que homem nesse capítulo, hein? Que homem! Toda essa sequência eu quis aqui primeiro dar aquela resumida, porque enquanto eu escrevia, enquanto eu li isso aqui pra vocês, gente, porra, não tem cara! Que homem nesse capítulo! E o Rei Cobra foi muito corajoso, ele que já tava dependendo de cadeira de roda já há bastante tempo, né? Depois do time skip, levantando aqui, usando suas últimas forças depois de ter sido perfurado 2 vezes. Porra, o homem merece o mérito. Mas enfim, tivemos então a revelação de que a família Nefertari também possui o sobrenome dos D. A família real, a realeza dos Nefertari possui esse mesmo sobrenome. A gente sabe que o Reino Antigo possuía vários países aliados, vários reinos aliados, como a Ilha dos Tritões, como por exemplo o país de Wano, como por exemplo também o Reino de Alabasta. Só que cada um desses reinos possui a sua linhagem, possui os seus próprios nomes, os seus próprios sobrenomes, enquanto tudo leva a crer que todos aqueles que residiam no próprio reino antigo carregavam o sobrenome dos D, seja a família Monkey, seja a família Marshall, seja a família Go, seja a família Portuguese, seja a família Jaguar também, né? Jaguar de Sol. Todos eles, várias famílias que compartilham o mesmo sobrenome dos D, afinal eles pertenciam ao mesmo clã, que residiam no Reino Antigo. Só que agora a gente tem um precedente sendo aberto, que foi a família Nefertari carregando esse mesmo sobrenome. Então, isso quer dizer que todos os reinos aliados possuem também, no fim das contas, de maneira oculta, o mesmo sobrenome dos D? Acho muito difícil que isso se replica também com a família dos Kozuki, por exemplo, ou com a família da Shirahoshi, por exemplo. Não acredito que isso vai se repetir também com esses outros reinos. Então existem algumas possibilidades aqui. Poderia ser o caso da família Nefertari residir inicialmente no Reino Antigo e por isso também carregar, assim como as outras famílias, o sobrenome dos D. O que eu acho um pouco difícil, o que eu acho na verdade o mais provável é que eles já residissem no Reino de Alabasta, da forma como a gente conhece, só que a única diferença é que a família real daquele reino tivesse uma relação muito mais íntima com Joy Boy no passado. E por essa intimidade, por essa relação ser tão forte entre eles, o próprio Joy Boy no passado poderia ter concedido o sobrenome dos D para essa família real, mesmo eles não residindo necessariamente no mesmo espaço do Reino Antigo. Poderia ser uma primeira possibilidade, ou a segunda possibilidade, que também seria a família Nefertari conhecendo o Reino dos D, tendo adotado por conta própria ali esse sobrenome para que eles herdassem as suas vontades. É uma segunda possibilidade, mas com certeza, no fim das contas, existia uma relação muito próxima da família Nefertari com Joy Boy no passado. E pode ser que o pequeno flashback que a gente tenha visto do Sabo perguntando por que o Luffy e o Ace tinham aquele mesmo sobrenome e eles dois respondendo: "Ah, mas você também quer ser chamado de D? Então tá bom, a gente pode chamar você de Sadibo, não tem problema nenhum e tal, você pode pegar também esse sobrenome." Isso pode ser que tenha sido colocado de maneira intencional, talvez ilustrando algo que teria acontecido durante o século perdido, com a rainha Lily na época conversando com Joy Boy na época e ele se perguntando: "Ah, qual é desse sobrenome e tal?" E ele dizendo: "Ah, você também quer esse sobrenome?" E sendo alguém com quem ele teria um envolvimento extremamente, um laço extremamente poderoso, tendo passado para ela esse sobrenome também. Agora, alguns detalhes curiosos
curiosos é que o Rei Cobra nesse capítulo, ele, apesar de ser um D também, teoricamente, ele não morreu sorrindo. No último frame, onde a gente vê o seu rosto, ele de pé, ele não aparece sorrindo. Na verdade, ele aparece bem sério. Então, será que isso é uma forma de mostrar pra gente que, na verdade, eles seriam uma espécie de D honorários, que não seriam exatamente pertencentes ao Reino Antigo, mas acabaram adotando também esse sobrenome? Poderia ser uma dica para isso. Inclusive, a gente pode até tecer um paralelo com algo que a gente viu até na nossa história aqui, né? Na nossa cronologia da história, que foi a própria Princesa Vivi tendo, de certa forma, feito parte do bando dos Chapéus de Palha como uma Mugiwara honorária, né? Ela não carrega meio que esse título de Mugiwara honorária, então talvez a Rainha Nefertari Lili no passado também fosse uma D honorária, e por isso que a gente vê, por exemplo, Cobra nesse capítulo não necessariamente morrendo sorrindo. E alguns detalhes aqui que a gente pode complementar também essa história toda pra gente continuar a nossa viagem, né? A gente precisa lembrar também, que eu acabei não mencionando aqui nos últimos vídeos, sobre a ilha de Amazon Lili, que estranhamente carrega o mesmo nome da Rainha Lili do Reino de Alabasta de 800 anos atrás. Então será que a Rainha Lili, que era para ter morrido ou era para ter voltado para o Reino de Alabasta, acabou fugindo e fundando o país de Amazon Lili? Não é à toa que a ilha tem uma temática de cobras, e a gente vê que o rei de Alabasta, no momento atual, até antes da sua morte, era o Rei Cobra. E outra coisa interessante, né, é que o próprio Luffy também tem um nome de uma técnica chamada de King Cobra, então talvez quando ele voltar a usar essa técnica, pode ser que ele acabe homenageando de uma forma ou de outra ali também aquele que acabou falecendo nesse capítulo. Mas uma coisa que me pegou bastante nesse capítulo e que me deixou com a maior dúvida por enquanto foi o fato da gente ter tido a revelação logo no comecinho do capítulo de que um dos 20 reis no passado era chamado de Imo. E automaticamente a gente já é levado a pensar, bom, mas espera aí, será que no passado Imo faria parte do Reino de Alabasta também, como quem sabe Nefertari de Imo? Mas a gente precisa lembrar que o governante que foi claramente dito e mencionado pra gente nesse capítulo, que governava o Reino de Alabasta 800 anos atrás, era a Rainha Lili. Tudo bem, ela poderia também ser casada e com isso existir um rei, e esse rei ser o rei do mundo Imo-sama. Poderia ser o caso, mas primeiro, eu acredito que Imo seja uma mulher. E segundo, que eles sempre dão destaque a um único soberano de cada reino, sabe? Não é como se os 20 reis fossem, na verdade, compostos dos reis e das rainhas de cada um desses 20 reinos, sabe? É sempre um que é evidenciado nesse caso. Então, não sei. Essa parte que me pegou, na verdade. Então, será que Imo seria, na verdade, da família Marshall, por exemplo? Seria uma outra possibilidade interessante, já que a gente só viu um único indivíduo pertencente a essa família. Então seria interessante se a gente tivesse uma outra figura também com esse mesmo sobrenome Marshall. Vamos ver. Agora falando finalmente sobre os Gorosei tendo entrado em ação nesse capítulo, galera. A gente só vê silhuetas, é silhueta atrás e em cima de silhueta, mas vamos trabalhar com o que a gente tem até o momento, falando sobre cada um deles individualmente. Primeiro, sobre o mais à direita na imagem, que tem uma espécie de chifre, que ou parece um chifre de rinoceronte ou uma presa de elefante, dependendo do ângulo ali, já que a gente não vê a imagem completa dele à direita ali, né? Poderia ser um único chifre de rinoceronte ou uma presa, uma das duas presas de um elefante. Agora, já o mais à esquerda da imagem parece ter chifres de búfalo ou uns chifres referentes a um Oni, por exemplo, né? Parecido com a caveira de Onigashima, por exemplo, ali também. Poderia ser o caso. Agora, o outro à esquerda, só que mais ao meio, que muito provavelmente parece ser o careca, o Gorosei careca da espada, ele parece ter nuvens típicas de um despertar. E não só ele, galera, mas aquele à direita mais ao meio também parece ter as exatas mesmas nuvens, pelo menos isso fica mais claro na outra imagem, na segunda imagem em que eles aparecem, e ele parece uma ave. Agora, esse é o único que eu vou dar um chute aqui, e esse eu acho que vai ser certeiro, galera, mas vai ser o único que eu vou chutar aqui o nome da sua habilidade, que seria a Akuma no Mi de
Garuda. Para quem não sabe, Garuda é uma figura mitológica do hinduísmo, originariamente uma águia, e conhecido por ser inimigo da raça das serpentes. E quem foi exatamente que a gente viu morrer nesse capítulo? Exatamente, o Rei Cobra. E a título de curiosidade, o Garuda, ele também deu origem àquele Digimon chamado Garudamon. Então fica aí a referência para quem cresceu nos anos 2000 também. Já a silhueta de Imo nesse capítulo, que a gente vê ali descendo as escadas com aquele tamanho completamente anormal, né? Parece vagamente uma silhueta de um kaiju, pelo menos foi isso que me lembrou, pelo detalhe ali no cotovelo, que parece ter uma ponta ali um pouco mais saltada, que talvez fizesse referência a uma asa retraída. Enfim, a gente não faz a menor ideia, a gente viu ele expandindo a sua cabeça com aquelas presas ali e devorando o fogo do Sabo, que talvez não tenha sido nada demais, tenha sido só devorando o fogo dele na raça mesmo, tipo, como se fosse nada, como se fosse um bicho muito poderoso, mas é muito difícil da gente cravar qualquer coisa, então o único chute que eu vou dar sobre os poderes dos Gorosei vai ser sobre a Akuma no Mi do Garuda. Agora, de forma geral, todas essas silhuetas que a gente vê pertencentes a eles nesse capítulo, elas foram estranhamente muito mais abstratas do que o que a gente tá acostumado. Normalmente o Oda ele mostra umas silhuetas pra gente bem definidas, até que colocam muitas vezes um hype excessivo comparado ao que a gente vê depois quando são finalmente revelados os personagens, a aparência deles, mas nesse caso parece que o Oda ele seguiu o caminho contrário, ele decidiu deixar extremamente abstrato o desenho, né, o contorno deles para que seja entregue, para que fosse entregue o mínimo de informações possível pra gente. O que pode ter sido uma estratégia, pode ser que a aparência deles quando forem realmente reveladas seja algo imponente de respeito, mas eu sinto que se essa foi a estratégia do Oda, pode ser que tenha tido um pouco do efeito contrário, porque vendo essas silhuetas nesse capítulo, eu senti como se eu tivesse prestes a ver os Numbers sendo revelados, ou quem sabe aquele desenho de fogo que o Kanjuro desenha durante o final do arco de Wano, sabe? Não pareceu tão imponente quanto eu gostaria de ter sentido, sabe? Essa imponência. Eu não sei se vocês também sentiram a mesma coisa. Agora, aqui vai, galera. Se prepara na próxima cravada. Se liga só essa. A gente teve uma ilustração muito específica vinda do Oda no volume 104 do mangá de One Piece. Lembrando que a gente tá agora no volume 105, 106 mais ou menos, então faz bastante pouco tempo, onde o Oda ele desenha o Luffy numa espécie de joguinho do Mario ali numa SBS, né, tendo que salvar a princesa Nami, que a gente vê claramente, né, que é a Nami, podendo pegar uns itens que são uns pedaços de carne e tendo que enfrentar uma espécie de demônio que protegia um certo tesouro com a ajuda de outros pequenos demônios. Galera, mas se não é o que a gente praticamente viu nesse capítulo, eu não sei o que é, galera. A gente tem a figura do Luffy aqui que, bom, poderia ser ilustrada pela figura do Sabo, aqui com a princesa Vivi tendo sido presa, com um tesouro escondido que poderia ser o tesouro nacional de Marijoa, um demônio aparecendo na parte de cima ali que seria a figura de Imu-sama e os outros pequenos demônios embaixo que seriam a representação dos Gorosei, que inclusive a gente viu, né, usando aquela cauda diabólica ali para perfurar o Sabo e o Rei Cobra. Então, porra, galera, será que isso não quer dizer alguma coisa, galera? Pô, aí, se for verdade realmente, aí nesse caso o Oda realmente foi gênio. Agora, se a gente for tomar essa ilustração como uma espécie de spoiler, se a gente for se basear nessa aparência hipotética de Imu-sama através dessa ilustração, que parece muito um demônio, será que Imo não teria exatamente a fruta do diabo? Literalmente ele tendo a Akuma no Mi? Cara, seria muito interessante se isso acontecesse, se isso se provasse como verdade. Inclusive, algo que complementa essa ideia é uma frase que a gente vê do Sabo nesse próprio capítulo, onde ele se posiciona ali ao lado do Rei Cobra, ali caído no chão, e ele diz que nunca imaginava que o inferno fosse bem aqui no topo do mundo. Ele literalmente cita a palavra inferno, e na ilustração que a gente está referenciando aqui, a gente vê literalmente demônios ali, diabinhos, representando provavelmente também
o inferno. Mas não foi só o Sabo que presenciou a figura de Imo-sama nesse capítulo. A grande virada depois de tudo isso foi a gente descobrir que o rei Wapol também tinha conseguido presenciar tudo através de um furinho ali na parede e ele consegue fugir de lá, galera. A gente vê depois, inclusive, a Vivi sendo capturada pela CP0 ali, que finalmente foi confirmada de volta, né? A CP9, a antiga CP9 sendo confirmada agora completa, com a sua formação completa agora como parte da CP0, o que particularmente na minha cabeça, o único propósito do Oda ele decidir ter feito isso é para que ele consiga de alguma forma se redimir com a CP9, que era para ser, né, aquela organização de elite do governo mundial, tipo, a parte, o setor de assassinato ali secreto do governo mundial que não tinha nem hack do armamento, por exemplo, então provavelmente essa é uma forma de fazer com que eles sejam reaproveitados e mostrem um nível de força que estaria condizente com o que eles deveriam ter apresentado no pré-time skip. Mas apesar deles terem capturado a princesa Vivi, o Wapol simplesmente aparece atropelando todas as paredes e consegue capturar e salvar a Vivi. O cara, ele se compadeceu, galera, com a Vivi, salva e ela aproveita, inclusive, a deixa e eles conseguem fugir de lá. Numa cena muito cômica, né? Com a esposa do Wapol perguntando: o que é isso? É a sua amante e tal, não sei o que. E todo o diálogo engraçado que a gente teve pra fechar esse capítulo. E que, inclusive, volta a gente naquele capítulo onde a gente vê o Wapol e a princesa Vivi junto do Morgans, onde naquele capítulo o próprio Wapol diz que tinha a intenção de revelar algo bombástico para o Morgans. Ou seja, se isso se confirmar e a informação da existência do Rei do Mundo vazar para o mundo inteiro, meu amigo, aí não vai ter salvação. O governo mundial vai ficar numa situação muito complicada. E para ser sincero, galera, para ser descoberto pelo Wapol, eu não consigo entender como esse governo ainda conseguiu existir por tanto tempo, né? Se manteve por tanto tempo. Mais uma vez, eu quero saber a teoria de vocês aí nos comentários e essa semana eu postei um vídeo muito bom sobre One Piece e o século perdido e de vários segredos do mundo de One Piece que muito provavelmente o Oda ele tirou de inspiração de um certo filme de mais de 30 anos atrás. E eu conto tudo isso no vídeo que vai aparecer na tela agora para você poder ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!